Vamos lá para mais uma explicação de paródia histórica. Então, Segunda Guerra é caso definido, é uma paródia minha da música do Cristiano Araújo. Segunda Guerra, nessa música é explicação. Nela eu explico um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Grupos oprimidos em campos de concentração. Para lá, nesses campos de concentração de trabalhos forçados, era para onde os alemães levavam, né? A Alemanha nazista levava as pessoas consideradas inferiores ou desafetos políticos. Principalmente antes, os judeus, por exemplo, estavam nos guetos, depois foram para esses campos de concentração. Então, os judeus, que são os mais conhecidos, mas também nós tivemos pessoas negras, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, antissociais, nas quais as mulheres lésbicas eram colocadas. Fascismo é o nome disso, porque o fascismo é o conceito que enquadra tanto o fascismo italiano como inclusive o nazismo, esses governos autoritários. Fascismo é o nome disso, na Alemanha recebeu o nome de nazismo em função do partido nazista, que era um partido de extrema direita. Hitler queria o mundo em suas mãos. Ele tinha um plano de reconquistar territórios que a Alemanha havia perdido já desde a Primeira Guerra Mundial e antes, e conquistar outros locais ainda, fazer um grande império alemão. Segunda Guerra é um grande de um conflito mundial e muito mais, porque o conflito é mundial porque envolve muitos países, não porque envolve todos, mas porque vai fazendo com que os países tenham que se colocar de um lado ou de outro. E é muito mais que só um conflito, porque nós tivemos o Holocausto, né? Tem uma outra paródia que eu trato especificamente sobre isso. Tá aqui já publicada. Alemães por ar, água, terra iam. Por quê? Porque eles tinham essa questão da guerra relâmpago, em português, que eles atacavam em conjunto, e era uma guerra muito rápida, e pegava os outros países desprevenidos, e eles foram conquistando muita coisa muito rápido dessa forma. E por que começou essa Segunda Guerra? Uma das questões foi que os alemães na garganta tinham nós. Por que eu coloquei isso? Porque o Tratado de Versalhes, que eu trato na outra paródia sobre a Primeira Guerra Mundial, colocou uma série de penalidades para a Alemanha, e dentre delas a Alemanha não podia mais ter exército, tinha que pagar uma série de coisas, foi considerada a principal culpada da Guerra Mundial. E isso trouxe um sentimento muito negativo para a Alemanha, e que vai reforçar o nacionalismo contra o país. De 18 a 39 passou um certo tempo, quer dizer, desde o final da Primeira Guerra até a Segunda passou um certo tempo, mas essas instabilidades políticas, econômicas continuaram. Daí foi um momento em que esses regimes fascistas começaram a se colocar no mundo, não só na Alemanha, Itália, Espanha e outros locais também. Mas não estavam mais sós, porque daí eles já começam a ter também alianças, por exemplo, com a Itália, dentre outros locais. Segunda Guerra então aqui a parte do refrão, eixo Itália para a Alemanha, pau para toda obra, quer dizer, para a Alemanha, a Itália esteve sempre ao seu lado como aliada. Então esse é o eixo, Itália e Alemanha, e vem junto o Japão, que também vai colaborar com eles. Esse é o lado do eixo. Depois nós temos os aliados, que são França, Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos. Daí eu botei lá, aliados, França, Reino União e Estados Unidos. Estados Unidos e União Soviética vão entrar posteriormente na Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética tinha um tratado de não agressão com a Alemanha, até que os alemães não cumprem esse tratado e tentam, né, pelo menos invadem a Rússia, que seria a União Soviética, só para vocês se localizarem geograficamente. E daí eles entram na guerra contra os alemães. E daí os Estados Unidos também vão entrar na guerra contra o eixo. Aliados venceram, mas todos vidas perderam. Foi uma guerra com muitas mortes. Só o Holocausto se estima 6 milhões. Mas na guerra em si, né, nos combates, batalhas, nós tivemos uma guerra com muitas mortes. Então, é isso. Se tiverem dúvidas, só comentar.